Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é seu irmão Rogério de Jesus. É sempre um prazer, um privilégio estar aqui falando com você. E esse vídeo é polêmico. Esse vídeo aqui vai mexer com muita gente. Inclusive você, meu amigo, que me conhece pessoalmente, né? Você que faz parte de uma instituição, de uma denominação, eu tenho certeza que você vai me detestar a partir de hoje. Mas eu não estou nem aí para você. Eu quero que você me ouça, por favor. Ok? O tema deste vídeo é Marília Mendonça, uma resposta aos abutres da religião. Uma resposta aos abutres da religião. Sim, senhores. Hoje é 10 de novembro. Há 5 dias atrás aconteceu um fato estarrecedor, terrível, aonde uma jovem cantora de 26 anos, né, ela faleceu, ok? Ela faleceu, ela veio a óbito juntamente com 4 pessoas que estavam junto com ela dentro de uma aeronave, ok? Isso virou notícia nacional, notícia internacional, jornais do mundo inteiro falaram sobre a pessoa de Marília Mendonça, sua carreira e sua fatídica morte, ok? Vejam só, eu já sabia, eu deveria ter feito isso, mas eu fiz questão de não fazer. Mas eu já esperava uma enxurrada de vídeos de evangélicos, crentes, né, fanáticos religiosos, virem no YouTube para vomitar suas asneiras, suas maluquices. Pessoas que começaram a falar nas redes sociais contra a pessoa de Marília Mendonça, manchando assim a sua memória e desrespeitando seus familiares. Querido, dizem ser filhos de Deus, dizem ser povo de Deus e vivem fazendo porcaria na internet, falando bobagem em nome de Deus. E claro, seria bom se as coisas funcionassem do jeito que a gente quer, porque tudo que eu queria era que Deus fulminasse essa raça ruim que se utiliza das redes sociais para falar bobagem, para macular alguém pós-morte. Você está entendendo? Pessoas que dizem ter recebido de Deus revelações de que ela estava queimando, está queimando no lago de fogo. Isso é uma mentira. Deus jamais vai dar autoridade para alguém para poder definir o destino final de uma pessoa. Você está entendendo? Então, esse vídeo, queridos, é uma resposta. E o objetivo deste vídeo é expor a imbecilidade de alguns religiosos, né, que de uma forma tão baixa, tão vil, tão maldosa, vem nas redes sociais para falar mal de uma pessoa, para macular a sua memória perante as pessoas, inclusive desrespeitando os familiares dela, ok? O objetivo também é expor a ignorância imposta pela denominação da qual essas pessoas fazem parte, porque se essas pessoas reproduzem isso é porque eles aprenderam de alguém, aprenderam de uma pessoa, aprenderam do líder, aprenderam de sua denominação, ok? E expor a mentira de alguns que dizem ter tido visões e revelações para falar um monte de bobagem. Querido, eu quero simplesmente ler aqui rapidamente um texto, Colossenses capítulo 2, do 18 a 23, texto escrito por Paulo e enviado para uma igreja em Colossos, ou seja, a carta aos Colossenses, escrita 2000 anos atrás. Veja como isso aqui cai como uma luva para o tempo em que nós estamos inseridos. Paulo disse assim para eles: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeçam de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que vocês, então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras? Quais seriam essas regras? Não manuseie, não prove, não toque.
Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Eu vejo um monte de gente na internet que se autodenominam profetas, homens e mulheres de Deus, fazendo bobagem, fazendo as coisas mais absurdas e dizem ser profetas, dizem ser filhos de Deus. São pessoas que vomitam uma santidade, uma coisa absurda, e que pensa que não surgem os boatos, os escândalos envolvendo tais pessoas. São pessoas promíscuas, são pessoas adúlteras e dizem ser filhas de Deus. Vai entender, né? Rapidamente, um breve resumo da vida de Marília Mendonça, coisa que você já sabe, só para... Ok? Começou a cantar em bares muito cedo para ajudar a família, isso é fato. Outra coisa, tudo que ela conquistou foi através do seu trabalho e de sua dedicação, ou seja, o talento que foi dado por Deus a ela, porque foi Deus que deu isso para ela. Foi uma excelente cantora, uma excelente compositora, entendeu? E isso veio de onde? Isso veio de quem? De Deus. É Deus. Ok, queridos? Suas músicas tocaram milhares de pessoas que se identificaram com as letras das músicas, que falavam sobre superações, frustrações amorosas, traições, ou seja, pessoas que se identificaram com o conteúdo apresentado por ela. Teve uma breve passagem, de fato, numa denominação evangélica, ganhando um concurso. E aqui começa o desastre. Por quê? Porque por conta da nossa falecida Marília Mendonça ter saído da igreja evangélica, daquele contexto religioso, os extremistas estão dizendo que ela está no lago de fogo porque deixou de cantar para Deus. Agora, eu quero que vocês pensem comigo uma coisa aqui agora. Pensem comigo aqui agora. Tanto o meio musical secular quanto o meio musical gospel tem semelhanças e diferenças. Ambos movimentam, isso aqui são semelhanças, ambos movimentam milhões de reais. Ambos. Ou seja, trata-se de um comércio. Música evangélica ou música gospel, como música secular, é um comércio. E ambos movimentam milhões. Por que não dizer bilhões? Não é verdade? Ambos se utilizam do marketing digital para promover seus artistas. Isso é um fato. Ambos se utilizam disso. Ambos possuem os mesmos problemas. E aqui vai falar uma coisa curiosa. Por quê? Porque tanto a música secular quanto a música gospel têm suas qualidades também. Por quê? Porque ambos produzem música de qualidade, como também ambos produzem músicas que são verdadeiro lixo em forma de canções. Queridos, tem muita música secular que dá gosto você ouvir. Como também tem muita música secular que é um lixo. Da mesma forma, a música gospel. Tem música gospel, são poucas, que passa pelo crivo do evangelho, que passam pelo crivo da palavra. A maioria é lixo, não passa pelo crivo do evangelho, não glorificam a Cristo, nem tampouco a sua obra, enaltecem o ego das pessoas, enaltecem o ego do homem, entendeu? E o intuito é promover carnalidade e gerar receita para o cantor e para o compositor. Eu estou falando de coisa que eu conheço, eu estou falando de coisa que eu vivi. Você está entendendo? Então, neste aspecto, ambos têm essas qualidades e ambos têm esses defeitos, ok? Os problemas no meio gospel são, primeiro, soberba denominacional de alguns cantores que se acham melhores que outros cantores de outras denominações. Ou seja, isso é patético, isso é ridículo. Eu convivi com cantores que menosprezavam outros cantores porque pertenciam à denominação A, B. Porque, queridos, a religião é isso. A religião divide pessoas. As denominações dividem pessoas. E essa divisão sempre vai existir. Gente querendo ser melhor do que outros. Cantores querendo ser melhor que outros. Isso é uma verdade. Entendeu? Outra coisa. A hipocrisia de alguns que não gostam de ser chamados de artistas. Existem cantores gospel que não gostam de ser chamados de artistas. Eles querem ser chamados de adoradores. Como se adoradores fossem uma referência aos que cantam, né? Adoradores
não está relacionado, ou seja, um adorador não está relacionado à música ou algo semelhante. Pelo contrário, adorador está relacionado a um estilo de vida dedicada a Deus. Ou seja, existem muitos cantores que não são adoradores e muitos adoradores que não são cantores. O que isso quer dizer? Que adoração é uma coisa, adorador é uma coisa, cantor, musicista, instrumentista é outra coisa. Você está conseguindo entender aqui até agora? Agora, querido, eu quero falar para você sobre alguns feitos até então desconhecidos da cantora. Coisas que não vieram a público enquanto ela estava viva. Eu quero falar rapidamente aqui. Primeira coisa, ela se envolveu com ações sociais. Apoiou uma organização chamada Preditudes, projeto apoiado pela cantora que beneficiou em 2020 225 jovens com pagamentos de cursos pré-vestibular e de inscrições para o Enem. Outra coisa, em suas lives ela arrecadou 225 toneladas de alimentos, beneficiando milhares de pessoas pelo projeto Mesa Brasil. Outra coisa, mobilizou uma equipe para socorrer pacientes em Manaus e vendeu seu jatinho particular para manter o salário de seus músicos e colaboradores, mesmo no espaço de 15 meses, que foi o período da Covid-19. Ou seja, essa pessoa fez muito. Isso aqui são algumas. Existem centenas de outras coisas que essa menina fez e que não veio a público. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que ela fazia e não procurava glória. Ela fazia as coisas e não vinha a público. E não se mostrava. Essa menina fez muito. Essa menina fez muita coisa. Ajudou muita gente. Agora veja só. A verdade, ela de fato saiu do sistema religioso. Mesmo fazendo parte, e nenhuma organização, repetindo aqui, mesmo não fazendo parte de nenhuma organização religiosa, ela demonstrava seu temor a Deus, não omitindo isso em nenhuma de suas entrevistas. Que coisa! Ela não estava debaixo de uma autoridade pastoral, não estava debaixo de uma denominação, não estava debaixo de uma cobertura espiritual, e era uma pessoa extremamente temente a Deus, assim como sua mãe. Entendeu? Agora veja só, pasmem com o que eu vou dizer aqui agora. Você nunca vai encontrar um católico falando mal nem dela e de nenhuma outra pessoa que não pertença à sua organização, dizendo que tal pessoa foi para o inferno. Como também você não vai encontrar nenhum adepto da religião africana ou de origem africana falando que alguém morreu e foi para o inferno. Quem você vai encontrar falando? Isso mesmo. Sabe por quê? Porque essas pessoas sentem prazer em falar essas coisas. É a mesma coisa que promover um terror psicológico na mente da pessoa, para que a pessoa venha fazer parte daquele covil, daquele recinto. Eu estou sendo muito sincero, muito contundente com o que eu estou falando aqui. Querido, é uma coisa bizarra que está acontecendo hoje no Brasil, ao longo dos anos, ao longo das décadas. Você consegue entender isso? Veja só, aqui para encerrar esse vídeo, encerrar o vídeo. Gente, uma verdade incontestável. Verdades incontestáveis, na verdade. Que isso não é uma, são várias, mas eu vou citar algumas aqui. Tudo o que é vivo morre. Tudo o que é vivo morre. Todo ser humano que vem a essa terra vem com passagem de ida e de volta. Isso é uma realidade. Outra coisa, o importante não é a forma como se morre, e sim os frutos que se produzem em vida. Que tipo de fruto, meu amigo, você está produzindo hoje? Você religioso, você está produzindo o que, meu filho? Discórdia? Fofoca? O que você está produzindo? O que você está promovendo nas redes sociais? Você acha que isso é algo que vai glorificar o nome de Deus? Nenhum ser humano tem autoridade dada pelo Criador para definir o destino de ninguém, e muito menos saber se tal pessoa é salva ou não. Ok, queridos? Para encerrar,
Deus conhece os que são seus, e nenhum dos seus se perdem. Nenhum filho de Deus que venha, porque eu acredito na predestinação, na eleição incondicional. Eu acredito nisso. Eu acredito que a salvação, além de individual, foi obra meritória de Cristo e que todos aqueles que foram alcançados por Deus não errarão o alvo. Eu acredito nisso. Para encerrar aqui, João capítulo de número 6, versículo 37 diz assim, estou encerrando. Todo o que o Pai me der virá à igreja. A denominação A, a instituição B, C, D. Não. Porque salvação não está condicionada ao templo. A salvação não está condicionada a um CNPJ. Salvação não está relacionada a nada disso. Salvação está relacionada ao Cristo. Cristo, o Filho de Deus. Ele diz, todo o que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Ok, queridos? Por que você está falando essas coisas desse jeito, Rogério? Simples, porque eu entendi a graça de Deus, revelada através do Evangelho de Cristo, ressuscitado, que nada tem a ver com o Evangelho denominacional. O Evangelho de Cristo não se parece em nada com o Evangelho que é pregado em algumas denominações. O Evangelho que divide, o Evangelho que agride a memória dos que já partiram. Que Deus tenha misericórdia dessa geração de hipócritas, essa geração de legalistas, de extremistas e de radicais. Que Deus salve a mente desse povo. Forte abraço a todos, que Deus continue abençoando.